Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa com sede na cidade de São Paulo. E como sempre, conosco o senhor Milton Felipe. Tudo bem, Milton? Tudo bem, estou pronto aqui para o nosso trabalho. Já abri, inclusive, o livro na parte pertinente à solicitação aí da nossa abordagem. Ah, mas não tem graça. Aí você já sabia qual é a pergunta, Milton? Tem que perguntar aqui como se fosse uma coisa inédita, pô. Bom, vamos então faz de conta. Fazer de conta que é inédito. Então vamos lá, vamos uma pergunta aqui do nosso Eu quero aproveitar a oportunidade sim. para desejar a todos os nossos amigos que nos assistem e que nos ouvem pela rádio, desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem, senhor Milton. Diz assim a questão que nos foi enviada. As lembranças das existências passadas não ajudariam o espírito a passar pelas provas e expiações? Isto aqui, para quem depois quiser dar uma lidinha, é a questão 392 de O Livro dos Espíritos, do senhor Allan Kardec. Realmente, aqui está a tese do Espiritismo para esse assunto da não lembrança. A tese espírita... Não lembrança. Não lembrança, está aqui. Mas, e por conta disso, a pergunta, ela nos ajuda a tratar de dois assuntos, porque é uma pergunta temática mesmo, duas vezes. Uma para falar daquilo que Allan Kardec, usando a expressão mais forte, chama de esquecimento do passado, e também desse assunto ligado com as provas e expiações. Então, quando chegar o momento, eu pretendo tocar nos dois temas em relação à pergunta. Ótimo. Então vamos lá, seu Milton. Do esquecimento do passado, o que podemos dizer aos nossos amigos? Olha, o que seria de todo conveniente que nós lêssemos essa questão que você lembrou, da de 392, para que a gente tenha um ponto de partida, não é? Então vamos lá. E a pergunta é, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Isso. É a mesma coisa do que a pessoa dizer, olha, você fala tanto de vidas do passado, vidas anteriores, encarnações e tal, mas eu não lembro de nada, não lembro de absolutamente nada. E para mim admitir a reencarnação, eu tenho que lembrar do que eu fui. Olha que interessante. É interessante. Sabe, e essa pergunta ajuda também a esclarecer essa questão, né? Não somente a questão, mas como os pontos de vista que as pessoas têm em relação a isso, né? Então, você quer ler a resposta? Vamos lá. O homem não pode nem deve saber tudo. Na sua sabedoria, Deus quis que assim fosse. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, o homem seria ofuscado, como quem passa da obscuridade à plena luz. Pelo esquecimento do passado, é mais ele mesmo. E tem também, Milton, a questão seguinte, que depois pode nos ajudar. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não tem recordação? A parte inicial da pergunta diz, como pode aproveitar a experiência adquirida em existências esquecidas? Compreender-se-ia que as tribulações da vida lhe fossem uma lição se lembrasse daquilo que as teria determinado. Desde, porém, que não se recorda, cada existência lhe é como se fosse a primeira, o que seria um eterno recomeço. Aí segue também essa pergunta, mas aí se a gente for ler tudo aqui, os amigos... Bastará que quem nos assiste ou quem nos ouve tivesse o cuidado de apanhar o livro dos Espíritos. Então, nessas duas perguntas, 392 e 393, lê-se o conteúdo por inteiro, porque assim aclararia muitas dúvidas. Por ora, nós podemos dizer assim, o que me chama a atenção inicialmente
é a resposta do Espírito que fala que Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, quis que assim fosse para facilitar mais a jornada do Espírito, a jornada de evolução. Então, que vantagem teria a lembrança de vidas anteriores, de existências anteriores? Eu penso que o simples fato da reencarnação ser produzida por uma lei de atração magnética entre os espíritos, assim é também a formação da família. Formação da família. E olhe, meus amigos, o perigo que seria de um ou mais elementos componentes da família lembrar-se do que foram em outras ocasiões. O perigo que isso geraria por conta de adversidades, inimizades, mortes, traições, sabe? Isso tudo afloraria de uma forma que não haveria controle. Então, nós nem podemos imaginar os perigos de uma família formada por espíritos inimigos, por exemplo. É natural, como você mencionou, que os espíritos se atraem magneticamente. E essa atração se deve, normalmente, a ajustes. Sim, né? sim, que sim. tem uns que fazer com os outros. Então, eu sempre brinco que essa questão de marido, esposa, filhos, não tem nada, não existe aquela história que a cegonha vinha vindo, opa, vou deixar cair aqui na casa essa criança. Não é assim que funciona. Nós estamos juntos numa mesma família, não é à toa, não é por acaso. Deu sorte de eu estar nessa família, ou dei azar, né, como eu já ouvi, inclusive, algumas pessoas mencionarem. Nós estamos naquela família por alguma coisa que nós temos que acertar. A gente não pode esquecer nunca, que a gente fala aqui, repete com frequência, das leis naturais ou leis divinas, é a lei de causa e efeito que faz com que a gente se reúna. E olha, também muito importante reafirmar aqui no programa Esclarecimentos Oportunos que quando nós tratamos de atração magnética, é que o magnetismo provém das pendências que nós criamos e não há nenhum espírito da Terra, por exemplo, estou falando só do planeta Terra para não se estender aquilo que eu desconheço dos demais. Do planeta Terra não há seguramente nenhum só espírito que não tenha pendências anteriores, porque o planeta ele é destinado às provas e às expiações dos espíritos que vão nele habitar ou que nele habitam. Então, nós temos que ter esse conhecimento a maior para facilitar o nosso entendimento e nós entendemos por que Jesus de Nazaré, lá na frente, depois de tantos 1000 anos passados aqui do planeta, ele reúne as condições necessárias para uma convivência naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, para ensinar os toques de paciência, de tolerância e indulgência. Porque sem isso não há família que possa ser sustentada. Só mesmo, meus amigos, e nem a vida de entre casais. A vida começa a sofrer riscos, sinal na sua sobrevivência, a partir do momento em que não se exercita sequer um pouco de paciência para manter, porque a impaciência é que leva os desajustes, a ruptura entre os acordos firmados anteriormente. A lembrança traria essa ruptura, porque fica claro que aquele é inimigo, que aquele é adversário, que este me roubou, que este me subtraiu outras coisas, pessoas, traições. Vocês já imaginaram como é que seria a Terra se os espíritos se lembrassem a todo instante do que foram em outras ocasiões e com os quais os outros ele convive? Realmente seria uma tragédia universal. Mas é importante, nesse momento, veja, a gente não se recorda.
E faz parte da bondade infinita de Deus, né? Foi o que eles falam aqui. Porque imagine, se a gente se recordasse que de repente aquela pessoa que dorme na sua cama foi o seu assassino na vida anterior, ou que te traiu na vida anterior, você já imaginou? De repente, num momento daquele de maior desespero, você chega e matava a pessoa ali. Mas o laço de família faz com que essas coisas sejam entendidas de uma outra forma nesse momento, que a gente como espírito não está muito evoluído ainda para entender essas questões de forma mais clara, né? E nem em condições de suportar a carga de aflição psicológica que a gente passaria. Então é preferível que realmente assim seja para facilitar a gente passar. De vez em quando me perguntam, você sabe quem você foi noutra encarnação? Eu não sei, mas eu imagino que tenha sido uma pessoa muito pior do que eu sou hoje. Com toda certeza, todos fomos, né? Mas eu não posso falar dos outros, eu tenho que olhar para mim. Se a gente imagina que em toda encarnação a gente evolui um pouquinho, nós sempre fomos piores. Então... É natural. Tá bom. Agora, eu quero saber, se alguém puder me dizer, eu agradeceria, o que é que eu vou ser. A permanecer... Quando você crescer, meu? Não crescer no... Não vai crescer, só na outra encarnação. Não, crescer no pensamento, no conhecimento. Então, a partir do que está ainda, essa caminhada, no que vai dar, isso sim, seria interessante a gente examinar. Porque, de resto, nós agradecemos muito o apoio dos bondosos espíritos por nos deixarem passar incólume de certos distúrbios e aflições nesta encarnação, que, se fosse o caso, já teríamos periclitado. Mas olha, nós todos, Milton, pelas nossas tendências, a gente não sabe exatamente, mas mais ou menos dá para a gente saber como a gente foi no passado. As tendências, né? Pelas tendências que a gente traz. Agora, o conhecimento da doutrina espírita faz com que a gente entenda que eu posso trabalhar isso de uma forma para mudar, de repente, essas tendências não muito boas, para no futuro eu não passar por situações que hoje eu não gosto muito. Muito bem. Né? Então, a gente precisa pensar e entender a doutrina nesse sentido. Então, se a gente esquece do passado, mas eu posso esquecer o passado no futuro, mas se eu trabalhar bem isso, no futuro o meu passado não vai me fazer sofrer tanto. É verdade. É uma coisa assim porque natural. A gente está sempre, pelo pensamento, resgatando o passado. E você está coberto de razão. E esse sofrimento maior, psicologicamente maior, que nós fazemos em decorrência de trazer para o presente o que já se passou, isso é um tormento em muitos casos. É por isso que os bons psicólogos procuram realmente amenizar o sofrimento e a dor dos seus pacientes a partir da apresentação de ideias de maior leveza e que possam ajudá-las realmente a superar. Nós temos que ter sempre um acréscimo de força para superar essas graves e grandes dificuldades que nós temos ao longo de toda a nossa trajetória evolutiva. Então, mas a doutrina espírita, dessa forma, nos traz um conhecimento fundamental para a gente transformar isso. Isso mesmo. Né? O que acho que é importante é que a gente estude mesmo esse conteúdo para podermos ter melhores ferramentas de trabalhar essa transformação que é necessária para cada um de nós como espírito. Então, a gente precisa primeiro entender que nós somos espíritos, né? Estamos aqui para aprender algumas coisas e se eu conseguir aprender mais, no futuro eu vou estar em melhores condições para realizar mais. Então, e você sempre lembra também, né? Os que sabem mais têm que, dentro da sua trajetória, procurar ensinar aqueles que sabem menos. Levar o conhecimento também, que isso
é extremamente importante, né, para a evolução do planeta. Da coletividade. O planeta como um todo. Os espíritos falam isso mesmo. E aqueles que se adiantam mais, chega um momento em que eles voltam para ajudar, para auxiliar aqueles que ainda não se adiantaram pelo conhecimento e experiência e depois então seguirem juntos. Isso aí é uma coisa muito significativa. Isso mostra essa corrente da fraternidade entre os espíritos. Olha, que nós estamos num planeta de graves dificuldades, hein? Ainda é. Graves dificuldades. Ainda assim, existem criaturas tão bondosas que auxiliam os outros na transmissão do conhecimento e também na prática, porque isso se torna um exercício de ordem prática, a fim de que o espírito ele não sucumba, ele não cai, ele não arrefece o seu ânimo, ao contrário. O importante é a gente despertar nas pessoas o bom ânimo para que a vida não lhe seja tão sacrificiosa, não é? Porque esse planeta, ele reclama muita força e coragem para seguir adiante, apesar das dificuldades que nós passamos aqui na Terra. Nós conversávamos um pouquinho antes do início do programa sobre o trabalho também que os espíritos realizam com os espíritos desencarnados ainda, que não têm muita informação, né? Porque os espíritos também, não é pelo fato de eles retornarem para o mundo espiritual, ele não tem imediata lembrança de todo o seu passado. Muito embora, é como você falou, como é que é a expressão que você usa? Não é esquecimento do passado? Não lembrança. Então, aí o espírito... Ninguém esquece, mas não lembra. Pois é. Aí nos trabalhos que a gente realiza, você também realiza isso, dos trabalhos de desobsessão, a gente percebe que alguns espíritos, eles têm a ideia fixa sobre uma última situação e por isso obsediam certas pessoas, né? Mas por falta de conhecimento também, o fato do espírito retornar para o mundo espiritual não significa que ele tenha conhecimento das leis espirituais, dessas leis que a gente sempre fala aqui, das leis naturais. Então, o que acontece? Às vezes ele fica nessa questão de obsediar alguém e numa reunião, às vezes é possível fazer com que ele se recorde da situação que acabou gerando o momento em que ele acha que foi prejudicado. E normalmente, porque a situação geradora foi ele o culpado. Então, é o que a gente sempre fala aqui da lei de causa e efeitos, que a gente precisa ter consciência. Então, se a gente tem alguma situação meio complicada hoje, a gente não pode esquecer que a culpa é nossa, né? É desse tratamento psicológico que nós precisamos. Entender, por isso, né? Olha, o centro espírita, ele bem organizado, ele realmente oferece, proporciona momentos deliciosos como esse que você está mostrando aqui. Então, de uma só vez, o centro espírita, pela organização das suas reuniões, pode cuidar, tratar de 1, de 2, de 3 espíritos até, ou mais, dependendo daqueles que estão agregados ao fato que deu origem a essa obsessão, digamos assim. E muitas vezes não é, como você falou, não é um só. É um fato que envolvia diversos espíritos que estão ali, todos eles em busca de atrapalhar, vamos dizer assim, a vida de alguém aqui encarnado. Pensando que estão resgatando, fazendo justiça. Só que na situação, eles estavam todos envolvidos, muitas vezes, dramática, naquela situação passada. Então, o que você fala é verdadeiro. A gente percebe que eles acabam entendendo e numa única conversa você consegue fazer com que eles mudem o pensamento. E o Centro Espírita, então, graciosamente oferece esse serviço de apoio espiritual, de esclarecimento espiritual. E eu posso até usar de uma expressão mais forte ainda e peço que anotem no pensamento: libertação espiritual. Porque a libertação espiritual se dá na medida da conscientização dos espíritos
envolvidos dramaticamente na mesma situação que proporcionou, que deu início É a esse importante, processo. mas a gente precisa entender isso e através do estudo a gente consegue compreender, né? Então, o esquecimento do passado não se dá unicamente aos encarnados, se dá também com os espíritos, né? Até o momento que é necessário para eles entenderem a amplitude que a vida não é só aquilo que ele se recorda, né? A coisa é muito mais ampla, né? Ele teve diversas encarnações até chegar àquele momento, né? É um desdobramento de um pano de fundo da vida de cada ser que habita a Terra e daqueles espíritos que, desencarnados, acompanham essa situação. Porque todo indivíduo que nós chamamos espíritos encarnados, espíritos que estão no planeta, é acompanhado de muitos espíritos que estão em estado de erraticidade, propensos, alguns a prejudicar em decorrência do que você mencionou, e outros de ajudar, porque considero que é chegado o momento de aliviar as dores e o sofrimento daqueles que passam pelos dramas dolorosos da obsessão. E a bondade infinita de Deus permite que isso se faça, né? É verdade, é verdade. Meu amigo Milton Felipe, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Olha, eu penso que nós chegamos a um ponto de ajudar a pessoa que fez esta solicitação e também a muitos e muitos e muitos assistentes e ouvintes que, em decorrência da pergunta, acompanharam os nossos comentários doutrinários. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Só lembrar que essa é a questão 392 do Livro dos Espíritos, mas é bom que quem puder leia a sequência, que essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que fala sobre o esquecimento do passado. Aí segue, vai a 392, 93, 94, segue até a 399. A 400 já é do capítulo O Sono e os Sonhos. Bom, amigos, eu quero aproveitar e convidar a todos para as nossas palestras públicas, que são realizadas às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Para quem não puder estar presencialmente aqui conosco, poderá assisti-las pela internet, pela nossa página do Facebook, facebook.com/transical. Então, quartas-feiras, a partir das 20 horas. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.